Alô, amigos. No nosso vídeo anterior, falamos a respeito da manipulação que sofre a humanidade desde sempre, há milhares de anos. Mostramos isso através, inclusive, da obra de Leon Denis, Depois da Morte, onde ele descreve, desde os Vedas, por toda a antiguidade, como as estruturas de poder negaram o direito ao cidadão comum, ao indivíduo, ao homem comum, em todas as épocas, em todas as civilizações, o direito de saber a verdade. E Jesus disse, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando escondem da população a verdade, é o pior processo de escravidão, porque é a escravidão do pensamento, é a escravidão da compreensão de Deus, do ser imortal, dos propósitos da vida. Estamos perdidos. Citei ontem que os hebreus foram manipulados porque naquele momento da vinda de Jesus haviam notícias claras e os judeus até hoje, chegamos a 2023, eles continuam aguardando o Messias. Por que um povo tão inteligente foi manipulado? Então hoje nós temos três grandes núcleos manipulados. De um lado, a maior parte dos cristãos, porque a própria a Igreja Católica Apostólica Romana, por decreto de um imperador romano, passando por cima do Papa, acabou com a reencarnação. A reencarnação, ela leva a humanidade a despertar para o momento após a morte, para o estudo, a pesquisa, a ciência, a compreensão. Nada se sabe a respeito do indivíduo, do espírito, do ser imortal, após o fenômeno da morte. Por isso, tanta ignorância. Por isso, Kardec disse tantas vezes que o conhecimento do perispírito é a chave para a solução de quase todos os problemas que afetam a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental. E ninguém conhece o perispírito, a maioria nem reconhece a sua existência, nem admite. A própria ciência não admite isso. E aí temos fobias, traumas que foram provocados há 300, 500, 600 anos atrás, onde a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise são incapazes de dar uma solução razoável para o problema e retirar o indivíduo daquela situação de dor, de angústia. Nossos amigos muçulmanos também, da mesma forma, Maomé fez o seu trabalho, mas não completou e não reconheceu Jesus. Então, Jesus é o fato inédito, o tempo se conta antes e depois de Jesus. E qual é o grande diferencial entre todas as coisas geniais que ele fez? A sua reaparição, a sua materialização, demonstrando a todos que a morte não existe. Esse é o grande fator de Jesus, ele demonstra com a sua presença pós-crucificação, ele se apresenta em vários momentos para muitas pessoas. Esse é o fator que fica demonstrada a impossibilidade da morte para o espírito. E tudo isso fala da verdade. E a humanidade é dominada porque não conhece a verdade. As pessoas acham que liberdade é ter dinheiro, ter trabalho. Não, liberdade é pensar com sabedoria, é pensar com compreensão, é poder refletir. Cada vez menos se faz isso. Então, nós vemos o seguinte, as grandes linhas religiosas, que deveriam levar o homem à sua reconexão com a divindade, com o Criador, elas, ao invés de fazer isso, elas limitam o pensamento humano. E ao limitar, tornam o indivíduo controlado, controlável, dominável, dominado. E isso também ocorre dentro da doutrina espírita, infelizmente.
porque também se criou dentro da doutrina espírita no Brasil uma hierarquia, uma estrutura jamais proposta por Allan Kardec, onde certas pessoas, a elas é dada uma autoridade que Kardec nunca outorgou a ninguém. Nunca outorgou a ninguém. Ninguém tem procuração de Allan Kardec para falar em nome do Espiritismo. E o maior e mais belo exemplo disso, no Brasil, chama-se Francisco Cândido Xavier. Toda vez que era solicitado a emitir uma opinião, em geral não o fazia, e quando era obrigado a fazê-lo, dizia assim: em nossa modesta opinião, pensamos desta maneira. Então esse, de fato, agiu dentro dos princípios da doutrina espírita. Nós todos temos direito à opinião, mas é uma opinião privada. O ensino dos espíritos, Kardec nos ensinou que é preciso ver a universalidade. A universalidade significa concordância, repetição, a mesma coisa verificada por muitos em muitos lugares e o resultado é sempre o mesmo. Então nós podemos dizer que aquilo se traduz numa verdade. E aí a gente vê aí palestrantes, médiuns conhecidos, famosos, dando opiniões, dizendo isso não é, isso pode, isso não pode. Nenhum deles tem outra. Eles poderiam dizer, em minha opinião, eu não penso dessa maneira ou penso daquela outra maneira. Então a humanidade, como um todo, segue dominada pela ignorância, pela falta de reflexão, pela falta de estudo, pela falta de compreensão, pelo desconhecimento da verdade. E a proposição de Jesus, né? Conhecereis a verdade vos libertará, ainda não é uma realidade, por isso nós temos uma humanidade dominada por interesses mesquinhos, egoístas, que não visam o bem-estar das pessoas, não visam a sua felicidade, não trabalham para a realização da proposta de Jesus, que é a fraternidade entre os homens, muito claramente dita, quase no final da Gênesis de Allan Kardec. Allan Kardec no sentido de que ele coloca no livro O Desejo dos Espíritos, onde ele diz que a sociedade futura será regida pela fraternidade. Todos esses movimentos impedem a realização da fraternidade entre os homens porque eles desunem, desintegram, omitem, mentem, sem pudor. Então, amigos, procurem a verdade. Ela existe, ela está no cristianismo, ela está na doutrina espírita, mas é preciso saber ler com acuracidade, com curiosidade, uma leitura isenta de preconceitos, uma leitura lúcida de alguém que tem a vontade de saber e conhecer. Esse é o convite. Muita paz.